A NTN-B é o título do governo atrelado à inflação, também conhecido como Tesouro IPCA. E toda vez que esse título chega numa taxa próxima a 6, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, ou seja, IPCA mais 6, começa um monte de gente a falar sobre isso nas redes sociais e as dúvidas começam a surgir. Será que é um bom negócio? Será que dá para fazer um trade nesse título e como funciona para eu fazer um trade nesse título? Nesse vídeo aqui a gente vai discutir essas temáticas. E se você gosta de mercado financeiro, economia e investimentos e não me segue, já clica aqui para me seguir que tem muito conteúdo bacana vindo pela frente. Se você tiver uma dúvida, manda aqui para mim que a sua dúvida também me ajuda. A sua dúvida vira um vídeo novo. E se você quiser bater um papo comigo, eu vou deixar o meu arroba aqui do Instagram, que por lá é muito mais fácil você mandar um direct e a gente bater um papo. Então vamos falar aqui sobre as NTN-Bs, esse título tão falado nos momentos como agora, que ela tá com uma taxa alta, tá ali negociando IPCA mais 6, IPCA mais 6.6, IPCA mais 6.7, uma taxa bem alta. Bom, por que tem tanto barulho em cima desse título público? A primeira coisa é que tem várias pesquisas que mostram que um ganho real de 6% é praticamente imbatível. E o que seria um ganho real? Um ganho acima da inflação. Como esse título ele te paga a inflação mais 6% ou mais essa taxa anualmente, quando essa taxa chega em 6%, ele fica quase imbatível em longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Ele bate a grande parte dos, historicamente falando, dos investimentos em bolsa de valores, dos investimentos em CDI e outros tipos de investimentos que a gente tem aqui no mercado nacional, multimercados, fundos imobiliários, fundos de ações e assim por diante. Pode colocar o que você quiser aí no pacote, tem várias pesquisas mostrando que o IPCA mais 6 é praticamente imbatível e é por isso que surge tanto barulho quando esse título chega nessa taxa. Quer dizer, para o investidor mais conservador, ele pode comprar esse título, ele sabe que o dinheiro dele vai estar sendo corrigido pela inflação e ele vai ter um ganho real muito bom no final do período. Agora, esse investidor conservador tem que ter em mente que essas NTN-Bs elas têm uma alta volatilidade. Vamos fazer uma recapitulação aqui das rendas fixas. Eu falo aqui em detalhes sobre cada tipo de renda fixa, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, mas uma recapitulação rápida aqui em relação a risco. Quando a gente fala de títulos públicos, a gente tem basicamente três categorias: o pós-fixado, que são o Tesouro Selic ou LFT, o Tesouro Pré-fixado e também os títulos atrelados à inflação. Quando a gente fala dos mais seguros possíveis, são as LFTs ou Tesouro Selic. Esse daqui, até a volatilidade dele é baixa, ele vai marcando ali a Selic ao longo do tempo e ele dificilmente tem algum dia que ele tem uma rentabilidade negativa. Ele praticamente só anda para frente do começo ao fim. Esse daqui é um título bom para quem é mais conservador. E esse título aqui muitas vezes ele é utilizado também como lastro de operações em rendas variáveis. Então, se você gosta de operar opções, gosta de operar vendido, fazer long e short, esse tipo de operação, tem bastante vídeo de opções aqui no canal também, na playlist de opções. Você vai utilizar esse título como lastro. Agora, se você é um pouco mais agressivo e quer contar e tem estômago para lidar com volatilidade, a gente vai ver os pré-fixados e os títulos atrelados à inflação. Lembrando que, falando agora especificamente do título atrelado à inflação, esse título vai ter volatilidade ao longo do caminho, mas lá no final ele vai te entregar exatamente a taxa que você acordou. E justamente por ter essa volatilidade no meio do caminho é que ele vai te dar uma possibilidade de fazer um trade com esse título. É aí que muita gente ganha dinheiro mesmo sem esperar o vencimento. Por quê? Esses títulos normalmente eles têm um vencimento mais longo, então você vai ter um vencimento em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, em 30 anos, por exemplo, e não é todo mundo que está disposto a esperar tanto tempo para apurar essa rentabilidade. Se você quer fazer um trade,
tático, algum trade mais curto. Principalmente quando essa taxa sobe muito, abre essa janela de oportunidade. Por que que isso acontece? Aí a gente precisa lembrar um pouco do conceito. Eu também tenho um vídeo falando, calculando o preço de cada título público. É um vídeo um pouco mais denso, é um vídeo um pouco mais chato, porque eu faço o cálculo de cada um dos títulos. Eu vou deixar aqui o link para você, o card. Você pode dar uma olhada lá se você tiver paciência de assistir. É um vídeo um pouco mais chato, porque é cálculo de um por um, sabe? Mas tem lá o cálculo, inclusive, desse título de inflação. Mas falando rapidamente, como é que funciona o cálculo do preço desse título? Esse título foi estipulado lá no mês 7 do ano de 2000, julho de 2000, que esse título tinha um preço de face de R$1.000. De lá para cá, o valor desse título vem sendo atualizado mensalmente pela inflação, pelo IPCA. Então a gente formou aí o VNA, Valor Nominal Atualizado. Então a gente tem o valor desse título atualmente. Você sabe qual que é o valor dele? Que é R$1.000 atualizado de 2000 até hoje. Então como é que você faz o cálculo do preço desse título? Você pega esse valor atualizado e desconta a taxa dele. Não a inflação, a taxa. Então, por exemplo, num título que está pagando IPCA mais 6, você vai pegar esse 6% e descontar desse valor atualizado durante todos os anos até o vencimento. Então, se a gente pegar um título que vai vencer em 2045 e está pagando IPCA mais 6, a gente vai pegar esse 6% e descontar ao longo de todo o tempo. Na prática, como é que isso funciona? Quanto maior a taxa, menor é o preço desse título, porque maior é o desconto ao longo do tempo, claro. E quanto maior a taxa, aliás, e quanto menor a taxa, maior é o preço, porque esse desconto é menor ao longo do tempo. Ficou fácil agora de entender? Ficou um pouco mais intuitivo? Se a gente colocar na prática, um título com IPCA mais 6, ele é mais barato do que o IPCA mais 5, porque o desconto é menor ao longo do tempo. Então, por conta dessa volatilidade, desse desconto ao longo do tempo, é que a gente consegue fazer um trade rápido, de curto prazo, normalmente 6 meses, 1 ano, aguardando o fechamento e a abertura dessa curva. Então, só para a gente trazer um exemplo prático aqui, nesse vídeo eu não vou ficar fazendo conta para não ficar muito chato, mas você pode fazer suas contas, dar uma olhada lá no outro vídeo também, mas só para você ter uma ideia. Um título hoje, eu dei uma olhada lá no site do Tesouro, tem título com vencimento de 2045, IPCA 2045, sendo negociado a IPCA mais 6,61 na data de hoje. O preço desse título seria de R$ 1.190 no dia de hoje. É uma NTNB principal, tá? Ele não paga cupons. Nesse título aqui, se eu compro esse título numa situação normal, em que essa inflação aí continua gerando ali em torno de 5%, daqui a um ano, se ele estiver sendo negociado IPCA mais 5,6%, ou seja, teve uma queda de 1% nessa taxa desse título, o meu ganho, eu já fiz as contas para você para ficar fácil, o meu ganho vai ser de 27,38%, o meu ganho líquido, já descontando o imposto de renda, levando em consideração o imposto de renda de 20% sobre o ganho. Ou seja, durante um ano, se acontecer a queda de 1% nessa taxa, eu tenho um ganho líquido de 27,38%. No nível que a gente está da Selic, é quase 200% do CDI em um ano. Quer dizer, é um bom trade. Por isso que muita gente, quando esses títulos NTNBs ficam próximas de IPCA mais 6, as pessoas entram nesse título justamente esperando essa taxa cair. Se a taxa não cair, demorar muito para cair, você vai carregando esse título. Porque, se você lembrar, ele tem ali um risco soberano, ou seja, dificilmente você vai ter o risco de calote. O risco de crédito ali é muito baixo. Aliás, é o menor risco de crédito dentre todas as rendas fixas brasileiras. Então você tem uma alta segurança nesse sentido, melhor ainda do que as bancárias, do que um CDB, melhor do que uma poupança, por exemplo. E aí você vai esperando, em algum momento, se essa taxa baixar, você consegue fazer esse trade. Se essa taxa não baixar, você vai ter ali, ao longo dos anos, uma bela remuneração real acima da inflação. Por isso que toda vez que essa taxa aumenta, muita gente vai para cima deles. Por outro lado, claro,
para o governo é muito ruim, porque o governo tem que se bancar pagando uma taxa muito alta. Por isso que o governo corre sempre para fazer ajustes, como a gente está vivendo nesse momento. A gente espera que bons ajustes sejam feitos para que essa taxa diminua e ele consiga uma melhor taxa para se financiar. E aí, o que você achou desse vídeo? Tem mais dúvidas? Queria algum tema? Manda aqui pra mim e vamos bater um papo. Se você ainda não segue nosso canal, já clica aqui para seguir e compartilha com aquele seu amigo que estava pensando em fazer trading em renda fixa e não sabia como é que funcionava. Obrigado!